iniciando então. Todos aqui hoje já fizeram uma prece, uma oração? Acredito que sim, né? Vou começar hoje a nossa palestra. Primeiro, dando as boas-vindas a todos que aqui estão, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos na nossa casa do Evangelho, a oportunidade de poder hoje estar aqui com vocês, e trazer um pouquinho, né, da palavra do Evangelho, para a gente se esclarecer um pouquinho mais. E eu perguntei por se já tinham feito uma oração, porque a nossa prece não é sobre a oração, mas ela tem a ver com a oração também. Então eu vou contar uma historinha de Jesus para vocês. Jesus, enquanto esteve encarnado aqui na Terra, ele era visto frequentemente orando, em diversas situações, em diversos momentos. Ele se recolhia, às vezes se afastava até dos apóstolos e ia para o seu cantinho lá para meditar, para fazer suas orações. Um dia um dos apóstolos, verdadeiramente interessado em aprender, pediu a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus reuniu os apóstolos e lhes ensinou a mais bela das preces, que é até hoje proferida por todos nós, que todo mundo conhece, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso nada mais é que uma síntese de como devemos orar, de como devemos nos aproximar de Deus, das suas leis divinas. Ele fala da soberania de Deus sobre todas as coisas, do amor de Deus por cada um de nós. Fala da nossa fé. Se tivermos fé, se acreditarmos na providência divina, Deus sempre irá nos prover com o corpo, com a alma. Fala do perdão, que para sermos perdoados é necessário aprender a perdoar. E no final da prece, como um fechamento, Jesus ensinou aos apóstolos a pedirem para que Deus nos livre do mal, ou guarda-nos de todo mal. E a nossa prece hoje, do Pai Nosso, resume, né, tudo que Jesus quis dizer nessa oração do Pai Nosso. E nós vamos falar mais especificamente do finzinho da prece, dessa última frase, que é: livrai-nos de todo mal, ou guardai-vos de todo mal. Então, mas o que é o mal, afinal, né? O que a gente entende por mal? Ou por bem, por mal, né? A gente tem noções sobre isso, mas o que o Espiritismo nos fala sobre isso? Allan Kardec, no livro da Gênese, no capítulo 3, responde a esta pergunta, dizendo da seguinte forma: o mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação, fortemente presente nos animais e nos seres primitivos, mas que vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. Ou seja, o que Kardec quis dizer? Que o mal era fruto da nossa ignorância. Quanto mais primitivos ainda nos encontramos, mais animalizados, mais tendemos a cometer erros, a nos inclinar para o mal. E que quanto mais a gente se desenvolve a nossa inteligência,
consciência, a nossa moral, mais a gente vai se afastando do mal. Então, o mal não é uma coisa que nunca vai ter fim. Um dia ele terá fim. Um dia que todos nós aprendermos a obedecer às leis divinas. A quando a gente deixar mais o nosso instinto animal e passarmos a sermos mais espíritos livres, espíritos evoluídos. Aí nós não teremos mais essas más tendências dentro de nós, né? E quais são as fontes do mal? Nós temos o mal interno, que é aquele que está dentro de nós, que é os nossos vícios, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Tudo isso são as coisas más que a gente traz dentro de nós. E qual é o outro mal que temos? O mal externo, que aí entram o quê? As influências dos espíritos malfeitores, dos espíritos inferiores, se aproximam de nós muitas vezes para nos influenciar de forma negativa. E como que eles podem nos influenciar, né? Pelos nossos pensamentos negativos, pelos nossos maus impulsos, pela nossa baixa vibração. E quando a gente está muito negativo, muito naquela vibração inferior, é como se fosse um pluguezinho, né? A gente vai conectar com esses espíritos que estão nessa mesma vibração. Da mesma forma, do contrário, quando a gente está bem, está com pensamento elevado, está conectado com Deus, nosso pluguezinho se liga aos espíritos elevados, espíritos benfeitores, que vêm, se aproximam de nós para nos ajudar. Então, nós só somos influenciados se deixamos nos influenciar. Muitas vezes não é fácil, né? A gente nem se apercebe que está no baixo astral, que está, né, naquele momento ruim, às vezes as coisas não estão dando muito certo, daí a gente vai ficando triste, vai ficando desanimado. E é aí que a gente abre as portas para as más influências entrarem e nos prejudicar mais ainda. Os benfeitores até estão na nossa volta querendo ajudar, mas a gente não se conecta com eles, porque a nossa vibração está muito inferior. E nesse caso a gente vai atrair o quê? As más influências, os malfeitores. Então, assim, como que o mal se manifesta? Né? Pelos nossos vícios. Quais vícios podem ser? Vícios da maledicência, vícios da bebida, do álcool, das drogas, o vício do sexo, né, descontrolado. São tudo portas que a gente abre para essas influências negativas. Ou seja, aqueles espíritos que se alimentam disso, eles vão nos influenciar para que a gente continue cada vez mais cometendo esses vícios, para que eles possam se alimentar disso também. Então é por isso que às vezes a gente fica com aquela coisa, né? Tá numa festa, por exemplo, mas eu sei que eu não posso beber muito. E fica, não, só mais uma cervejinha, só mais um drink, só mais um, não sei o quê. E tu fica com aquela vozinha no teu ouvido ali, se eu tomar mais um não vai fazer mal. Se eu fumar mais um não vai me prejudicar. E quando vê, o estrago está feito. Mas eles sempre vão tentar nos influenciar de maneira negativa para que a gente alimente também os seus vícios, os vícios dos espíritos. Através dos conflitos, né? Pode ser conflitos internos mesmo, nossos, que a gente não sabe lidar muitas vezes, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, através da obsessão, que aí também entra muito nessa questão,
de vidas passadas, principalmente, né, que a gente traz nossos débitos do passado. E com eles vêm os obsessores, ou seja, aquelas pessoas, aqueles espíritos que a gente fez mal em outra vida. Muitas vezes eles se aproveitam da nossa fragilidade para atacar, né, para nos influenciar. E qual é a importância, então, de identificar e combater essas influências? Como que a gente faz isso? Só tem uma maneira, né, gente? É fazendo a nossa reforma íntima. A gente tem que aprender a nos conhecermos. Se eu não me conheço, se eu não conheço os meus sentimentos, as minhas dificuldades, as minhas potencialidades, eu vou ser joguete na mão de espíritos que querem influenciar de forma negativa. Então é muito importante o nosso autoconhecimento, né? A gente entender como é que a gente funciona realmente, para saber, não, isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo, não é meu. Por exemplo, eu vim para cá hoje pensando, não, vou fazer o meu melhor, me preparei, né, vou falar sobre guardar de tudo mal, que eu acho que é um tema bem legal, importante. Estava super bem, aí daqui a pouco do nada eu começo. Não estou legal. Eu não vou conseguir dar palestra. Não estou passando bem. Do nada. Eu não vou fazer a palestra. Vou avisar lá que não vai dar, não vai ter como. É óbvio que isso não é meu, né, gente? Se eu estava até um minuto atrás muito bem e agora do nada eu estou sentindo todos sintomas para me desviar desse caminho de vir fazer a palestra. Então é uma influência negativa que está tentando agir sobre mim de modo a me afastar da casa espírita para que eu não venha. Então a gente tem que aprender a nos conhecermos e ver quando as coisas são nossas, quando não são. E trabalhar dentro da gente mesmo, que eu saiba, talvez isso fosse meu, que eu estou nervosa, de que maneira que eu vou controlar essa situação, que eu vou me tranquilizar. E como que Deus permite, né? Sabe, já que Deus é soberanamente bom e justo, é um Pai de amor e de bondade, por que Ele permite que o mal aconteça? Por que Ele deixa coisas ruins, né? Catástrofes aconteçam, guerras aconteçam, ou que a gente tenha problemas na vida? Será que Deus é ruim? Será que Ele não é um bom pai? Ele quer ver a gente sofrer? Claro que não, né, gente? Deus permite mal porque o mal é importante. Guardem essa frase. O mal é importante. E qual é a importância do mal? O mal nos transforma. O mal nos faz praticar o bem. O mal nos faz olhar para o nosso próximo como a nós mesmos, a sermos menos egoístas, parar de pensar só no nosso umbigo e olhar para o lado e ver que o nosso irmão está precisando de ajuda. E isso aconteceu. Vocês que moram aqui na ilha sabem melhor do que eu o que aconteceu aqui em maio do ano passado. A catástrofe que foi. Quantos perderam tudo? Quantas pessoas ficaram sem casa, perderam familiares, estão até hoje, né, tentando se reerguer. Mas também o que foi que a gente viu? Uma enorme onda de solidariedade. Pessoas saindo das suas casas, onde não tinha acontecido nada, graças a Deus estavam bem,
indo para abrigos, ajudar aqueles que estavam lá, que não tinham nada, nem a roupa, só foram com a roupa do corpo. Pessoas fazendo mutirão de limpeza, pessoas doando, pessoas se abraçando, recolhendo animais em botes, arriscando até as suas vidas para ajudar os outros. Desconhecidos, que nunca tinham visto aquelas pessoas, estavam ali. Então, Deus permite o mal para quê? Para que essas coisas nos toquem no coração e a gente se sensibilize e melhoremos, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos aprender e evoluir. É para isso que Deus permite que as coisas ruins aconteçam. E tem um outro lado também, né? Nós temos o livre-arbítrio. Se o mal acontece, ele é fruto de nossas imperfeições, como já dissemos, das nossas más escolhas. Então, Deus permite, porque foi uma escolha nossa, muitas vezes. Por exemplo, se eu tenho uma doença, estou com câncer, fui diagnosticado com câncer de pulmão. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu não me cuidei, não cuidei da minha saúde. Eu não fiz uma atividade física. Agora eu provoquei esse mal em mim mesma. Estou com câncer devido às minhas más escolhas, ao meu livre-arbítrio. Eu poderia não ter fumado, porque todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde. E muita gente fuma, mesmo assim. Só que aí quando vem o agravamento, a doença, de quem é a culpa? Muitas vezes a culpa é botada em Deus, né? Deus não tem nada a ver com isso, mas Ele permite. Por quê? Porque a gente tem que aprender pelos nossos erros. Então Ele deixa que o mal aconteça. E como é que a gente pode, então, se guardar do mal? Aqui eu relacionei algumas ferramentas. São ferramentas muito importantes para a nossa proteção espiritual. A primeira delas é a reforma íntima. É aquele exercício diário, do autoconhecimento, da gente procurar modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, diminuirmos os nossos vícios, buscando realmente de verdade querer melhorar, querer ser diferente, querer evoluir. A oração, a prece é aquilo que nos conecta a Deus. Sem a prece, não há como a gente se ligar com a proteção espiritual, com o amparo. É através da oração que a gente entrega o nosso coração para Deus, para Jesus. Que a gente pede lá no final do Pai Nosso, né? Livra-nos de todo mal. Mas não adianta só a gente rezar, pedir e não mudar nossas atitudes, não fazer a nossa reforma íntima. Porque são palavras em vão daí, né? A gente não melhorar, não se modificar, Deus também não vai poder nos ajudar. A vigilância nos pensamentos, muito importante. Está lá no Evangelho, orai e vigiai. Nós temos que vigiar sempre. Eu costumo dizer assim que o do cérebro para a língua não tem filtro, né? A gente pensa, às vezes já está falando. Aí fala mal do vizinho, fala mal do familiar, fala mal da casa espírita, fala mal de todo mundo, né? Quando vê, já está naquela vibração negativa inferior, atraindo o quê? Influências negativas para o nosso lado. Então a gente tem que vigiar nossos pensamentos. Deu vontade de falar, segura.
pensa bem se aquilo que a gente vai dizer é útil, vai fazer bem para alguém, senão a gente não tem necessidade de falar. E procurar nos modificarmos nas nossas atitudes. A vigilância faz parte disso também. Estudar e praticar o Evangelho, pois só assim a gente vai aumentando o nosso conhecimento, vai descobrindo coisas novas, vai entendendo os porquês das coisas que nos acontecem, por que a vida é assim, por que não é, por que a gente tem causas de aflições anteriores. Tudo isso a gente vai aprendendo estudando o Evangelho, nos evangelizando. O Evangelho no lar é muito importante, não só por essa troca de conhecimento com a família, enfim, às vezes podemos até fazer sozinhos, mas pela proteção. E quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, a gente abre um portal de luz na nossa casa. E os benfeitores amigos vêm ali nos amparar, fazer aquela limpeza no nosso lar, energizar tudo. Passe água fluidificada. Isso são ferramentas que a Casa Espírita disponibiliza. Todo mundo aqui, eu acho, agora já foi lá, tomou o passe especializado, recarrega as energias, faz bem para o corpo, para a alma. A água, leva a aguinha, sempre traz água, fluidifica, leva para casa e vai tomando depois, é um complemento desse trabalho. A importância do ambiente, cultivar um ambiente harmonioso no lar, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, sempre procurar estar em harmonia, estar em paz, evitar conflitos, coisas desnecessárias, evitar locais e situações que possam favorecer as más influências. Aquilo que eu já estava falando antes, né, gente? Se eu sou um alcoólatra, eu sei que eu não posso beber, eu tenho que viver um dia, né, de cada vez. Não é esse o lema, né? Doar um dia de cada vez. Por que eu vou ir num bar? Porque eu sei que está todo mundo lá bebendo. Porque eu sei que só tem álcool lá. E eu não posso sentir cheiro de álcool. Eu tenho que evitar o primeiro gole. Por que eu vou me colocar numa situação de risco? Né? Ou eu sou um drogado, por que eu vou passar lá na frente da boca de fogo? O traficante me ver, me chamar, eles fazem, não, vem cá, amiga, eu te dou um de graça agora para ti. Para quê? Para tu voltar a fumar e continuar consumindo dele. Então, se eu sei que aqueles lugares são más influências para mim, por que eu vou me colocar numa situação dessas de novo? Então a gente tem que evitar esses ambientes. E o auxílio, né, dos bons espíritos, a proteção, né, importantíssimo da gente fazer essa conexão com o vizinho, né, de elevar o pensamento, de estar sempre procurando nos conectar com Deus, Jesus, que eles vêm em nosso auxílio, eles vêm nos ajudar. E o que a gente pode refletir, então, sobre o tema de hoje? Né? É que a gente está sempre sujeito às más influências, aos maus pensamentos, aos vícios, às más inclinações. Por isso mesmo, gente, que o guardai-vos de todo mal é um trabalho diário. É todo dia. Todo dia eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Eu tenho que orar, tenho que vigiar meus pensamentos, as minhas atitudes. Tenho que me conectar com os benfeitores amigos, com as boas influências, não com as más influências. Porque só assim eu vou conseguir me guardar de todo mal. Quando a gente faz a prece do Pai Nosso, e no final a gente pede isso, não nos deixeis cair em tentação,
Ele livrai-nos de todo mal, guardai-nos de todo mal. É justamente isso. É pedindo a Deus que nos dê a força necessária para que a gente resista a essas nossas más inclinações, aos nossos vícios, para que a gente assim consiga estar protegido de todo mal. É difícil? É porque a gente vive num mundo de prova e expiação. Nenhum de nós aqui ainda é espírito evoluído. Então a gente está sujeito, né, a muitas influências inferiores. Mas que a gente consiga, um livramento por dia já é uma grande coisa. Que a gente consiga refletir, fazendo a nossa reforma íntima, pensar, pelo menos no final do dia, o que eu fiz hoje. Que atitudes que eu tive. Foram boas, foram ruins. E pedir sempre a Deus que nos ajude nessa tarefa, né? Através da oração, da vigilância. Tudo isso que a gente tem essas ferramentas aqui na casa. Está em muita dificuldade. Tira uma orientação. Conversa aqui com o pessoal do AF. Faz o apoio presente. Faz o AVV. Tudo isso são ferramentas que a Casa Espírita disponibiliza para nos ajudar também. É assim que Jesus age, né, através não só da Casa Espírita, mas de outras religiões, para ajudar as pessoas. Porque muitas vezes é muito difícil realmente, a gente não consegue sozinho, né? Mas o importante é que a gente não desanime, que a gente tenha fé e que a gente possa estar sempre buscando essa proteção divina. Porque o mal é quando a gente se afasta de Deus, se afasta das suas leis divinas. E o bem é quando a gente está mais próximo de Deus, quando a gente procura vivenciar os ensinamentos, né, de Jesus, as leis divinas. E aí, a escolha é nossa. Se a gente quer realmente ter uma vida boa, uma vida feliz, no bem, ou se a gente quer ir pro lado do mal. E só vai trazer sofrimento cada vez mais. Né? Então, assim, se alguém mais quiser se aprofundar sobre esse assunto, tem muita coisa no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênese, todos de Allan Kardec. Tem muito conteúdo legal lá que vocês podem pegar um livro desses para começar a ler, a entender. Vai falar bastante sobre o bem, sobre o mal, sobre o livre-arbítrio, sobre influências espirituais. Fica essa dica então para vocês. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos. A gente já está chegando no horário, foi rápido.